Pensando em tudo isso, aniversário da igreja, a minha palavra hoje pela manhã é de encorajamento, dizendo que a palavra de Deus não está algemada. Abra o texto comigo de segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 2, eu leio de 1 a 13. Já antecipo que, por conta do tempo, não conseguirei explicar todo o texto, mas eu fiz o recorte que Paulo deixa bem delimitado para nós. E conforme você for encontrando o texto, eu peço que você se coloque em pé, reverência ao texto sagrado. Eu estou em 2 Timóteo, capítulo 2, eu leio de 1 a 13. Se você quiser acompanhar na NVT, que é a versão que eu leio agora, o texto está sendo projetado. Se você está na sua casa, o texto está aí no cantinho da sua tela. E preciso também saudar todos aqueles e aquelas que estão em casa, estão me cobrando aqui, né? Um beijo no coração de todos vocês. Mais de 24 aparelhos conectados e nós nem sabemos quantas pessoas ouvem a nossa voz nessa manhã, mas louvado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, de 1 a 13, a palavra de Deus nos diz assim: Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você que me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis, agora ensine-a a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Suporte comigo o sofrimento, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar ao oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Pense no que estou dizendo, o Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, descendente do rei Davi, que ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. E por causa disso eu sofro e estou preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa, em outras versões, não está algemada. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele não nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Louvado e exaltado seja o Senhor. Ore comigo. Obrigado, Deus, por essa leitura bíblica, e a nossa oração nessa manhã é que Teu Espírito aplique essa porção da Tua palavra nos nossos corações. Nesse mês de aniversário, Deus, queremos nos submeter ao Senhor mais uma vez em oração, em quebrantamento e contrição, pedindo que o Senhor nos guie, nos oriente como igreja, e nessa manhã que o Senhor nos estimule a pensar e a refletir que a Tua palavra não está presa, que a Tua palavra não está algemada. Obrigado, Deus, pela vida de Paulo e Timóteo, por essa linda relação pastoral, e nós queremos aprender com eles e aplicar as verdades que o Senhor tem para nós em nossas vidas como igreja hoje. Por isso pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, tomar aí o seu assento, fique à vontade. A palavra de Deus não está presa, a palavra de Deus não está algemada. Nessa manhã eu quero mostrar a realidade de que o apóstolo Paulo estava preso, mas como ele mesmo disse, a palavra não estava presa. A palavra não está algemada, essa expressão mais exata para esse contexto bíblico. E essa é a nossa confiança plena, por isso nós também pregamos, anunciamos, vivemos o Evangelho do Senhor Jesus e temos a plena convicção de que a palavra de Deus, segundo a profecia de Deus lá em Isaías, que a palavra de Deus não voltará vazia. Essa semente santa não há de voltar vazia. Segundo o texto bíblico, a profecia bíblica, há de fazer aquilo que
agrada a Deus. Então, nós precisamos lembrar da expressão de Jesus, quando ele disse: eis que o semeador saiu a semear, e nós semeamos como igreja do Senhor Jesus há 15 anos nesse mesmo local, a semente santa, sabendo que a semente há de frutificar, há de abençoar e há de trazer frutos para o reino de Deus. Essa é a nossa convicção, amém? Se assim não fosse, nós não estaríamos aqui. Se assim não fosse, nós não faríamos investimentos pesados na área de missões. Se assim não fosse, nós não cuidaríamos das crianças com tanto cuidado e nem dos idosos com tanto cuidado, sabendo inclusive que mesmo na velhice, o que diz a Bíblia? Eles darão frutos da sua fé. Então nós precisamos ter esse entendimento de que a palavra de Deus é a nossa semente, e nós lançamos a semente todas as vezes que nós proclamamos o Evangelho, sabendo que há de frutificar de acordo com a vontade de Deus, não pela eloquência do pregador, do professor ou da professora, mas pela vontade de Deus, retirando inclusive toda a vaidade humana. É o que Paulo está escrevendo para Timóteo. Timóteo, eu quero que você entenda que você é apenas um vaso, e Deus é que usa o vaso. Você é apenas um instrumento. É como se Paulo estivesse diante de uma apresentação de uma orquestra, e Paulo estivesse falando com Timóteo assim: ô meu filho, dá uma olhadinha. Você já viu alguém batendo palmas para o violino, por exemplo? De vez em quando, agora que meu filho está lá na Fundec, eu estou lá nas apresentações. Eu nunca vi ninguém batendo palma para o instrumento. Chegar lá, ô violino, parabéns, hein, violino. Parabéns, ô violoncelo. Ô flauta, parabéns, flauta. Não. A plateia agradece e celebra quem? Quem? Não. O cara que cuida dos músicos. O maestro. Batemos palmas sim para os músicos, parabéns, porque vocês são instrumentos, mas por aquele que rege. É isso que Paulo está dizendo. Timóteo, presta atenção, você é apenas instrumento, mas você deve ser regido e comandado, controlado pelo grande maestro, pelo grande arquiteto do mundo, pelo nosso Deus e Pai, que criou todas as coisas, está governando todas as coisas, porque é Ele que cuida da igreja, Timóteo. E mesmo eu, Paulo, preso, eu quero que você entenda que a palavra não está presa. Fico pensando nessa palavra que nós estudaremos hoje, de encorajamento, mas veja que é um encorajamento para o serviço, ao mesmo tempo que é um encorajamento também para o sofrimento. E veja que são duas expressões que nós não gostamos: serviço e sofrimento. Quem gosta de sofrer? Quem gosta de servir? Servimos na marra. A verdade é essa. O Adão em nós reclama do serviço, ou não? Mas o Cristo em nós fala assim: que bênção ser servo do Senhor. Por isso que a gente canta: resolutos, avançai. Vamos servir mais. E como eu sempre digo, dá para fazer um pouquinho a mais. Então veja que são duas expressões: serviço e sofrimento. E Paulo vai encorajar a igreja a dizer o seguinte: olha, por meio do seu líder, que é Timóteo, a sair da zona de conforto. E nós não gostamos de ser incomodados, ou gostamos? Não. Queremos ficar no nosso reduto, no nosso espaço, e não queremos que ninguém mexa com a gente. É assim ou não é? Eu também sou assim. Tem um exemplo meu aqui, com os meninos aqui, que eles tiram sarro de mim até hoje, né, William? Teve um dia, posso contar uma história? Rápido. Dia da apresentação dos músicos, estava a igreja cheia, todo mundo ia se apresentar aqui. Cheguei ali, arrumei minha cadeira e sentei. Precisei ir no banheiro. Quando eu volto, minha cadeira não estava lá. Vocês acham que eu sou bravo? Enfrentei o William, que loucura, loucura. Cheguei para ele, que ele estava sentado na mesa do computador, eu falei assim: cadê minha cadeira? Estava aqui, não é, meu William? Aí ele falou assim: quer que coloque uma placa com o seu nome? Eu falei: não, é porque essa cadeira aqui, nesse dia que eu estava ruim, eu preciso sentar aqui. É igual aquela da Irani lá, confortável, tem espacinho para colocar ali, igual a Gleice está lá assim, o bracinho.
Aí ele falou, não, eu não sabia que não podia mexer na cadeira. Eu falei, pode mexer, é que hoje eu precisava sentar aí, porque eu vou filmar daí, e eu não estou bem, eu preciso ficar confortável aí. Naquele dia, sabe o que ele fez? Mexeu na minha cadeira, né, Lucas? Você lembra desse dia, né? Mas eu olhei bravo mesmo, bravo. Fiquei com vontade de pegar a cadeira e dar no lombo do sujeito. Porque ele mexeu na zona de conforto. Dali em diante eu sento ali e brinco com ele, ô senhor, eu posso sentar aqui? Mas mexe com a nossa zona de conforto, então a gente não gosta. É que nem um crente que chegou outro dia para mim e falou assim, pastor, é bom ir na sua igreja, mas incomoda muito. Eu falei, mas tem que incomodar mesmo. Porque se o seu ouvido estiver muito acomodado com essas mensagens contemporâneas, dos coaches, de autoajuda, você não aguenta a nossa igreja, você espirra. Porque lá a gente está sendo moldado para ser a semelhança de Jesus, e não ser uma versão melhorada de nós mesmos. Esquece isso. Isso é só autoajuda. E o que Paulo está escrevendo para Timóteo é o seguinte, Timóteo, eu preciso que você leve a igreja a entender que precisa servir e precisa sofrer pelo Evangelho. Então leva essas considerações a sério. Agora, veja que a realidade de Paulo é o seguinte, prisão. Paulo está preso, essa é a última carta que Paulo está escrevendo. Paulo, ele diz, né, Paulo, o velho, ele já está envelhecido, ele já passou por várias lutas, por várias perseguições, por vários plantios de igreja, por várias viagens, ele já foi açoitado várias vezes, apedrejado várias vezes. É esse Paulo, cheio de sofrimento, está escrevendo a Timóteo. Ele está escrevendo a Timóteo falando assim, meu filho, eu estou preso, essas são as minhas últimas palavras, e aqui nessa carta estou deixando todas as minhas emoções afloradas, o meu desejo e perspectiva de que a igreja continue avançando. Eu estou encerrando. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que logo depois, nos próximos capítulos, Paulo vai falar o seguinte, olha, eu já estou sendo oferecido por libação, eu estou na antessala da morte, eu estou morrendo. Eles querem a minha cabeça, eles vão me matar, eu sei disso. E o que Paulo faz, mesmo nessa situação? Ele vai estimular a igreja. Veja que Paulo não se rende ao sofrimento. Amém, fala aí. Amém por isso. E por que nós nos rendemos ao sofrimento? Quando Paulo, por exemplo, escreve aos Filipenses, ele fala o seguinte, eu estou algemado, mas as minhas cadeias e as minhas algemas têm motivado a igreja. Eu estou sofrendo como líder e pastor dessa igreja, mas o meu rebanho, quando vê que eu estou preso, prega ainda mais. E lá no contexto de Filipenses, o povo inclusive pregava por inveja, e Paulo chega a dizer o seguinte, se for por inveja ou de bom coração, não importa, o que importa é que Jesus Cristo está sendo pregado e anunciado. Se falam mal de nós, não interessa, o interessante é que o mundo saiba que Jesus Cristo é o Senhor, apesar das lutas para que nós anunciemos essa verdade. Ô Timóteo, entenda isso. Eu tenho plena convicção que você é evangelista, tenho plena convicção que você é um bom pastor. Entenda que a palavra de Deus não está algemada. E de tempos em tempos, parece que nós, da liderança, e aí essa é a minha fala mesmo, nós precisamos ensinar isso e mostrar essa realidade para a igreja. Estoura a pandemia e aí todo mundo fica com medo de que vão prender a igreja, de que vão travar a igreja. Você lembra disso? Ai, pastor, o que vai ser da igreja? Vai ser a mesma coisa. Eu não sei se eu sou muito animado, mas lembra, quem estava aqui comigo na pandemia, eu falava, a igreja sai fortalecida, a igreja sai reanimada, a igreja sai revigorada, porque a palavra de Deus não está algemada. Como que nós saímos da pandemia? Quando a igreja voltou, tinha um prédio pronto, tinha novas famílias que a gente não conhecia, mas que nos acompanhava pela internet, o rebanho cresceu, as crianças que já eram, continuaram e trouxeram seus amiguinhos, os familiares foram divulgando os links com outras pessoas, e a nossa igreja hoje é esse grupo que está presente, é um grupo que nos acompanha, louvado seja Deus, porque a palavra de Deus não está presa. Nós estávamos sim trancafiados nas quatro portas com medo do Covid, mas a palavra de Deus estava fazendo aquilo que ela tem que fazer, transformando vidas. Louvado seja Deus por isso.
Então veja que essa carta é marcada por essa convicção, e parece que nós hoje precisamos retomar ou readquirir essa convicção entre nós. Por mais que venhamos a sofrer, por mais que soframos retaliações, por mais que tenhamos momentos de sofrimento, nós precisamos crer que a Igreja Batista Nova Canaã vai seguir o seu caminho e que a palavra de Deus não está algemada. Agora, veja que algumas expressões, e aí olhando para a Thelma, para a Cleusa, que são professoras, para a Alda, tem alguns verbos, Alda, que motivam o texto. Dá uma olhadinha no verso 1. Fortificar, ou seja, ser forte. Olha, falei até com sotaque agora do interior, né? Ser forte. Participar, versículo 3. Participa, Timóteo, do meu sofrimento. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Versículo 7, ponderar, refletir, ponderar. Versículo 8, lembrar. E são verbos que vão conduzindo toda a argumentação de Paulo. E Paulo está falando o seguinte: você precisa lembrar de Jesus Cristo, você precisa ponderar nessas coisas, ou seja, você precisa ser uma pessoa de reflexão, porque senão você segue aonde? Você segue os modismos. Você precisa participar do meu sofrimento, você precisa participar da igreja, você precisa participar de tudo aquilo que está acontecendo, senão você fica alienado daquilo que Deus está fazendo no mundo. Aí depois você tenta subir no bonde, você fala assim: onde que eu perdi? Não, a igreja está lá na frente, meu filho, você precisa se informar, se inteirar. Que nem eu cheguei hoje pela manhã, falei assim para a Irani: você viu que a gente ganhou, inclusive está ali no canto, para a gente montar segunda-feira, os móveis, para a gente montar a mesa de som da transmissão, fazer um negócio bacana, tirar esses monte de fio aqui que está aparente, aqui que o bombeiro não quer. A gente comprou o material, o irmão Domingos confeccionou para nós. Olha todo mundo para lá, está lá, ó, atrás do Carlos, lá, ó. Vai ter os gaveteiros, vai guardar todas as coisas ali. A Irani falou assim: não, eu estou vendo, eu estou atenta. Participa, e tem que se fortificar, tem que tomar o tônico da graça de Deus. Quem aqui já tomou aquele, não posso fazer propaganda, aquele negocinho lá quando a gente era criança, que a mãe falava assim, para abrir apetite. Jean, lá tinha no sul também? Vocês lembram daquele negócio lá? É só para brincar um pouco. Sueli, tudo bem aí? Você dava para o seu menino aquele negócio lá? Não posso falar o nome, né? Aí minha mãe falava assim: é para abrir o apetite. Viu, Edna? O apetite está aberto até hoje. Aí ela falava assim para nós, Zé Maria. E ela batia com ovo de pata, lembra? Hoje dá até arrepio, né? Ela falava assim: é para você ficar... Paulo está falando assim para Timóteo: Timóteo, quando você estiver fraco, toma o tônico da graça, se fortifica na graça, porque quem está debaixo da graça é forte para enfrentar as dinâmicas da vida. Igreja Batista Nova Canaã, nós só seremos uma igreja forte se nós dependemos da graça de Deus. Não são os nossos recursos, não são os nossos dons, é a graça de Deus que nos fortalece. É ela que nos mantém em pé, é ela que nos revigora, é ela que nos impulsiona na direção dos pecadores, é ela que nos dá visão de fazer coisas grandiosas para Deus. E alguém já disse: você é muito sonhador. Eu falo assim: louvado seja Deus por isso. Eu sonho e os meus irmãos abraçam os meus sonhos e a gente vai. E quando não é sonho de Deus, é sonho meu, não dá certo. Que bom. Agora quando é sonho de Deus, vai de vento em polpa. Fortifica-te na graça. E veja que Paulo vai falar para ele o seguinte: meu filho, expressão pastoral. Os rabinos falavam isso para os seus melhores alunos. Em outras palavras, Timóteo era uma pessoa central, como a segunda geração de pastores. E com esse mesmo tom que eu digo aos irmãos e às irmãs nessa manhã, que me acompanham e aqueles que estão em casa: meus irmãos, meus filhos na fé, fortifiquem-se na graça, busquem a graça, revigorem-se na graça, sejam banhados pela graça. Quando a gente cantar, que cantemos com vibração maravilhosa, graça de Deus sem par, favor imerecido. Estamos aqui pela graça, vivemos pela graça, nos movemos pela graça.
Somos salvos pela graça, seremos levados à eternidade pela graça de Deus. Mas também nós precisamos entender que a luta no ministério, nós iremos sofrer, ou na luta do ministério. É tão banal e tão, eu diria, desleal essa propaganda de que ser crente é fácil. Já viu aquele slogan na frente das igrejas? Pare de sofrer, venha para cá. Mentira! Vida cristã, e aqui eu estou no meio da jornada, tem irmãos muito mais experientes do que eu, vida cristã é sofrimento. Por isso que Paulo vai falar de batalha, de luta, de vestir o quê? A armadura, porque você está sendo massacrado, atacado o tempo inteiro. Vai falar de dardos. A vida cristã é sofrimento, é luta. Para plantar essa igreja, irmãos e irmãs no passado sofreram, labutaram, mas foram revigorados pela graça de Deus. Irmãos e irmãs sofreram na pele, eu diria na carne, para enviar ofertas para nós. E a gente às vezes nem nos lembrando, falando assim, foram os americanos que doaram os terrenos. E a gente fala assim, foram os americanos como se eles tivessem muito dinheiro, como se todo americano tivesse dinheiro. E aí conversando um dia desse com o pastor Júlio, eu falei assim, qual que é a realidade financeira dos irmãos dos Estados Unidos que nos abençoaram? Ele falou assim, tinha 2, 3 que eram bem de vida, o resto, Jefferson, era pessoas trabalhadoras como nós. Irmãos que nem nos conheciam, nem sabiam onde fica um Sorocaba, muito menos São Conrado, que tiraram na carne, sofreram, enviaram ofertas para a gente estar aqui hoje, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor. Por quê? Foram fortalecidos pela graça. Quando não tínhamos equipamentos, fomos fortalecidos pela graça. Não quero nem olhar muito para a Edna, mas assim, Edna, quando a sua família estava lá na casa pastoral, lembra? Trabalhando, tem aquela foto lá do teu pai, em volta do tacho lá, fritando, o Zé Maria está junto, o irmão Max, como que é, Carlos Maximiliano, aí peguei aquelas fotos dia desse para ver, da história da igreja, lá na casa que eu morei, aqui na João Martini Filho. Falei, o que esses irmãos estavam fazendo? Aí na foto seguinte, a sala repleta de crianças. Eu falei assim, olha aqui o DNA da igreja. Eles já estavam preocupados com as crianças lá atrás. Estou falando coisa de quê? Edna, 25 anos atrás? Mais até, né? Cadê o Renato? Você era bem novinho lá, você está na foto assim como introdutor lá e tal. Cara, que bom. Agora, somos todos fracos. Naquela época o irmão Zé Maria tinha um bigodão, né? Tá na foto. A Jovina deixava naquela época. Agora não deixa mais não. Somos todos fracos, Lucas, mas todos nós, William, buscando a graça de Deus. Eu fiz uma oração enquanto eu escrevi esse sermão. Estou na primeira folha, Rafael. Tenho 5. Não vai dar tempo. Eu queria fazer essa oração com vocês. No final você fala amém. Eu orei assim quando escrevi o sermão. Ó Deus, faz chover sobre nós da Igreja Nova Canaã perdão e graça. Que a Tua graça, ó Deus, nos fortaleça diante dos próximos desafios e dos próximos passos que nós precisaremos dar como igreja local. Ó Deus, que a Tua graça remova de nós o medo e nos dê a ousadia, a intrepidez, o poder, o amor e a alegria para pregar a mensagem do Senhor. Amém. Eu fiz essa oração. Ó Deus, tira de nós o medo. Pastor, você não está com medo diante dos próximos desafios? Eu falei, não. Lembra de Paulo escrevendo a Timóteo, um pouquinho antes aqui? Ô Timóteo, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus. E por isso eu digo para você, eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito. Ou seja, quando nós servimos na igreja, a gente está depositando a nossa vida no altar de Deus e falando assim, Senhor, usa esse meu serviço para a glória do Teu nome. Então nós teremos vergonha do Evangelho, vergonha de servir a igreja, vergonha de doar, vergonha de orar? Não. E aí Paulo vai escrever para Timóteo, aquele texto que a irmã Cleusa gosta bastante, não te dei o espírito de covardia, porque Deus não nos deu o espírito de covardia e de medo, mas de ousadia, de intrepidez, de amor e de alegria.
Em outras palavras, para de timidez, vai para frente. Para de mimimi. Bora, Timóteo. Para de gracinha. Lembrando que Timóteo, da Bíblia, não o meu filho, mas Timóteo da Bíblia, ele era o quê? Tímido, recatado, tinha medo das pessoas falarem algumas coisas para ele. Paulo vai estimular ele e falar assim: eu preciso de você força, eu preciso de você robustez, segurança. E alguém chega e fala assim: e os desafios, pastor? Eu falei: tudo bem, tem um monte, tem uma lista. Como a gente vai enfrentar? Como a gente enfrentou as outras batalhas? Como a gente enfrentou, irmãos? Levantando a mãozinha para o céu, falando o seguinte: Senhor, derrame sobre nós a tua graça. Fortifica o teu povo na tua graça. Que os nossos relacionamentos sejam tratados pela tua graça. Que a nossa gestão financeira seja feita pela tua graça. Que o nosso pastor seja guiado a pregar para nós somente do teu amor e não de filosofias vãs. Que os nossos seminaristas e vocacionados sejam preparados para levarem a igreja adiante, fortalecidos pela graça. Que os próximos passos nós possamos lembrar somente da graça. Só estou no versículo 1. Vamos passar para o 2? Ele vai falar do discipulado. Que da minha parte ouviste, agora você passa para outras pessoas. E aqui veja que interessante, nós temos tantos relatos do povo que estava antes de nós na nossa igreja, e agora nós precisamos aprender com eles e ensinar outras pessoas. Por isso que nós temos esse slogan: eu amo a minha igreja. Repete comigo: eu amo a minha igreja. Que as crianças ficam cantando, né? Daqui não saio, daqui ninguém me tira. E precisamos passar para ele esse amor. A Gabriela foi aqui da nossa igreja quando adolescente, criança, voltou para se casar e para se batizar e apresentar as meninas, e agora está ensinando as meninas. Olha, já 3ª geração. Estão entendendo? 3ª geração. Vim aqui ontem, eu precisava colocar essas bandeirinhas aqui. Estava com uma dor, uma cólica, eu fazia assim, ó, tomei o Buscopan e vim. Aí fui fazer aquele furinho lá em cima, lá, ó, atrás daquele ventilador. Falei: Timóteo, segura a escada. Imagina. Aí a Natália fez assim, tipo: Timóteo, se eu fosse cair, você acha que o Timóteo ia segurar a escada? Eu ando levinho, né, mas aí tá lá segurando a escada, né? Aí a Natália foi, fiz assim para ela, ó: Baza. Eu desci da escada, ele falou: pai, por que você não chamou um homem? Falei: você nasceu o quê, criatura? Eu lá de cima da escada: não, eu sou homem, mas homem pequeno. Por que você não chamou tipo um grandão, tipo o William, o Marcão, os caras pá, né? Falei: não, meu filho, aqui hoje é discipulado, eu e você. É que eu queria você comigo. Ele falou: eu? É, você. Eu e você aqui 2 horas. Pô, paga um pastel aqui na feira. Sábado tem pastel aqui na feira. Oleoso que só, mas eu não posso comer. Tem aqui. Comi um quibe ontem aí, nossa, pimentado. Aí, mas por que tem que ser eu? Porque eu quero que você fique comigo. Aí fui fazer o vídeo lá dos armários novos aí do som. Falei: pai, posso entrar dentro do gaveteiro? Posso ir dentro do gaveteiro e tal. Sei que eu passei 2 horas aqui com ele. Depois ele falou assim: foi legal pendurar as bandeirinhas. Quando alguém estiver lá, eu vou saber que eu ajudei o senhor. Eu falei: então, eu estou tentando ensinar você a você amar essa igreja, para que lá no futuro você fale assim: eu cresci aqui, eu sou daqui, tenho identidade aqui, conheço todo mundo aqui e todo mundo me conhece. Precisamos fazer isso. Olha o que Paulo está dizendo: o que você aprendeu de mim, não repressa no seu coração, ensine outros. Me ensinaram a amar Sorocaba. 2ª passagem. O povo de Bauru está pensando que vai ter 2ª passagem em Bauru. Deixa eles pensar. Eu me lembro quando você vai voltar para Sorocaba, falei meio contrariado, mas pô, o que tem em Sorocaba? Eu brinquei com um amigo meu, falei: tem umas praias lindas lá, umas paisagens assim, fantásticas. Aí meu colega falou: mas lá é litoral? Eu falei: claro que não, cara, lá é meu campo de trabalho.
porque os meus melhores professores foram daqui, e eu preciso voltar lá e ensinar lá. Aí o cara falou, entendi. Por que você quer só conhecimento para você? Quer ser um reservatório, uma represa de conhecimento? Não! Pega o conhecimento que Deus está te dando e repassa, passe para o outro. Eu sempre digo, quem aprendeu João 3,16 já pode ensinar. Pode ensinar a Bíblia? Não, pode ensinar o quê? João 3,16, foi o que aprendeu. Pare de ficar pensando, eu preciso ir para o seminário, eu preciso aprender tudo para poder ensinar. Não, ensina aquilo que você sabe, porque o João 3,16 pode alcançar o seu vizinho, o seu parceiro de trabalho, alguém que está vivendo com você. Vá para frente. Agora, versículo 3, Paulo vai falar o seguinte: participa dos meus sofrimentos, lute comigo, Timóteo. Por que você está se escondendo e por que você está querendo descolar a sua figura de mim? Lembrando que Paulo está preso. Timóteo está querendo se desligar um pouco da figura paulina. E Paulo está falando o seguinte: por que você não vem me visitar? Você lembra daquele outro menino que foi treinado com você, que veio me visitar, o tal do, como que chama? Onesíforo. Um bom nome para você dar para o seu filho, viu? Eu falo isso para a Natália, ela fica brava comigo. Se eu tivesse um filho, eu queria que chamasse Barnabé ou Tito. Ela fica brava, está na Bíblia. Vai ver o significado, seria coisa mais linda. Quem sabe o que significa Timóteo, por exemplo? Eu não sei o que seria do meu filho com outro nome. O que é Timóteo? Significa no grego? Aquele que agrada a Deus. Se um dia ele tentar desagradar a Deus, o Espírito Santo vai pegar ele pelo nome dele. Está enrolado. Vai ser crente. Amém. É assim que a gente põe nome. No filho, na igreja. Por que Nova Canaã? Eu não sei o que vocês pensaram lá no passado, mas eu estou entendendo que é um povo da peregrinação que ruma uma terra prometida, e a terra prometida está chegando, daqui uns dias a gente vai subir. O eletricista passando lá, Rafael, os 3 circuitos, depois vocês sobem lá para vocês verem os pontos de iluminação, né, Carlão? Tudo pendurado assim. Aí ele falou assim: ô Jefferson, estamos chegando na reta final, nós começamos aqui do nada, não tinha nem parede. Eu falei assim: ô Cristiano, você imagina a gente chegando aqui, aquele povo todo bonito aqui, aqueles músicos todos preparados, tudo iluminado, para a glória de Deus. Aí ele falou: eu acho que o meu coração não vai aguentar. Eu falei assim: a gente vai ver mais uma etapa daquilo que Deus está fazendo. E a obra que Ele começou, Ele vai levar até o fim, independente do sofrimento. Participa dos meus sofrimentos. Lute comigo, Timóteo. Continue ombro a ombro. Eu estou preso, mas a palavra não está algemada. Eu estou sofrendo agora, já que é o momento de sofrimento, sofra comigo. Como um bom soldado, porque o bom soldado, ele é fiel e ele é leal. Se você é meu filho, fique do meu lado sofrendo. Ouso fazer uma aplicação: se o pastor da igreja, esse que vos fala, está sofrendo, sofra com ele, participe do sofrimento, porque depois do sofrimento, vem a glória, aleluia. Depois do sofrimento de Cristo, tem a glorificação na ressurreição. Depois do Calvário, tem a tumba vazia. Depois do sofrimento de Cristo, que o Cristo mostra para nós aqui na sequência do texto, lá no 8 e versículo 9, é o seguinte: tem a glória eterna. Vamos sofrer enquanto aqui estivermos, sim, pela igreja, pelo reino de Deus, lembrando que nós seremos glorificados por Cristo e com Cristo na glória eterna. Lembra que Jesus disse para nós, para a gente não ajuntar tesouros aqui nessa vida, mas para a gente ajuntar tesouros no céu. Única certeza que temos, que o nosso bom tesouro será resgatado. Um conhecido que tempo atrás, ele falou assim: não, pastor, o que está na moda agora é moeda digital. Eu não sei nada de economia, tá? E nem tem dinheiro também. Ele acha que ele pensou que eu tinha. Aí ele chegou para mim e falou assim, faz uns 4 anos isso. Falou assim: você não quer fazer investimentos em bitcoins? É assim que fala? Ele fala assim com esse sotaque: bitcoins. Eu falei: eu não acredito nesse negócio não.
Na realidade, eu sou meio avesso a tudo que é meio tecnológico. Está na nuvem, está no sistema, isso daí para mim, eu sou papel. O Lucas fica bravo comigo, ó, meu esboço. Estou na segunda folha. Tem mais duas, Rafael. Mas vou parar. Papel. Conversa digital? Converso, mas eu gosto do presencial, cafezinho, tal. Aí ele pegou e falou assim, estou pensando em investir, lembra lá da minha família, eu ganhei de herança lá, uma chácara e tal, não sei o quê. E eu falei para ele, eu que sou cauteloso. Aí ele falou assim, mas é que você é muito medroso. Falei, investe um pedaço, uma parte, 20%. Não, ele falou, vou colocar tudo. Eu não sei onde que ele fez, se fez certo, se fez errado, também não entendo, não quero nem saber também. Ô Gerson, tomei um calote, perdi a chácara da minha família. Porque você confiou no negócio incerto. Você colocou sua segurança naquilo que estava solto. Agora nós, irmãos, estamos guardando o nosso depósito no céu, com a certeza de que o nosso galardão nos aguarda. Oh Deus glorioso. Por isso que Paulo fala assim, eu estou sendo oferecido por libação, mas eu espero e aguardo a minha coroa. O meu tesouro está para além das nuvens. O que nós estamos fazendo aqui hoje, irmãos, com sofrimento, com lutas, é para a gente desfrutar não agora, mas na glória eterna, viu, Selma? Obrigado pela sua presença e da sua família aqui entre nós. Todo o trabalho que vocês fizeram aqui é para além das nuvens. Imagina a gente chegar lá um dia na glória, encontrar com a irmã Cecília e falar assim, obrigado por todas as orações, e até as orações que a senhora nem viu a concretização daquilo pela qual a senhora orou. Obrigado, Thales, por ficar na mesa de som naquela época que tinha uma mesinha, né, Carlão? 3 canais, 6 canais, ninguém conseguia fazer nada, não tinha som, era uma coisa terrível. Obrigado, irmãos e irmãs que cavaram, carregaram engradado de refrigerante, pintaram essas paredes, aquele buracão que eu já vi foto do irmão Zé Maria e do Bruno ali para fazer aquele banheiro lá. Irmãos me ajudando a arrancar matinho daqui, carregando caixa daqui, pedra para lá e para cá, contando dinheirinho, fazendo orçamentos, reuniões até 11, meia-noite, quem se lembra? E a gente aqui orando. Participa do sofrimento. Quer ter uma igreja abençoada? Tem que sofrer. Tem que chorar. Eu diria mais, tem que doer na carne, tem que retirar. É entrega. E por isso ele vai falar de soldado. E por que soldado? Interessante isso. Porque o soldado, ele tem um padrão. E se tem uma coisa que o soldado tem de marca, é sofrimento. Porque o soldado, ele fica à disposição daquele que o arregimentou, daquele que o chamou. Eu me lembro quando meu irmão foi para a academia da polícia, e a gente ficava com saudade dele, ligava para ele, não posso atender, tchau. Aí um dia ele falou assim, nossa, estou com saudade da família, sofrimento, tem que ficar longe da família, tem que estar cumprindo o quê? A sua função. Aí meu irmão estava meio gordinho naquela época, ele entrou na academia da polícia, tinha disciplina e sofrimento na academia mesmo, puxar peso, correr, nadar. Ele falou, cara, está sendo difícil, muito sofrimento. Eu falei, segura o sofrimento, porque depois vem a alegria. Estão entendendo? Aí tem aquela musiquinha que a gente cantava como criança, sou um soldadinho de... Só que naquela época era romântico, né? Agora de verdade, nós somos soldados de Jesus. Avante, soldados! Eu como capelão, eu entro nas unidades, por exemplo, hospitalares, e lá no hospital está todo mundo doente, machucado, doloroso. Eu não posso chegar para um batalhão de doentes e falar o seguinte, né? Vamos para frente, povo! Posso? Eu tenho que levar uma palavra de conforto, consolo, acalento, de paz. Agora, no contexto militar, o que eu falo? Vamos embora, gente. O que eu olho para a igreja hoje aqui? Está todo mundo alistado, está todo mundo dentro desse exército. O que eu tenho que fazer com vocês? Vamos embora, gente.
Aí vocês vão falar para mim, mas você está sofrendo, você está com problema no intestino. Eu falo, e daí? Suporta comigo o sofrimento, vamos para frente. Vamos olhar as coisas grandes que Deus tem para nós, amém? Vamos olhar os próximos passos, os próximos anos da igreja, resolutos. Vamos parar, né? Não, resolutos, nós vamos avançar. Uma vez eu ensinei para vocês, quero encerrar minha mensagem com isso. Rafael, só cheguei no versículo 3. Vou entregar para você o sermão. Vem aqui, Rafael. É simbólico isso, hein? Você prega o sermão que um dia você encerra ele para mim. Aí eu falo do soldado, do atleta e tal, não sei o quê. No que depender de mim, ó, pega a responsabilidade, vai lá com a mãozinha. Quem é tímido não faz, né? E os desobedientes ficam de braço fechado, deixa eu ver. No que depender de mim, ó, mim, o que é mim aqui, ó? Que depender de mim. Dons, talentos, dinheiro, olha lá, no que depender de mim, aí você puxa a responsabilidade para você, vai lá, ó, no que depender de mim, vai assim, faz assim. No que depender de mim, aí você solta de novo, nós vamos avançar, ó. Eu estou fazendo aonde? Eu, Jefferson, fazendo aqui, né, ó. O que eu estou querendo dizer? Não é dinheiro. No que depender de mim, eu vou consagrar minha vida, meus dons, meus talentos, meu filho, meus recursos, para que essa igreja avance mais. No que depender de mim, nós vamos avançar, o que Paulo está falando. No que depender dos meus recursos, essa igreja continuará sendo uma bênção. Daqui 15, 20, 30, 40, 50, no que depender de mim, nós vamos avançar. Obrigado, Senhor, por essa expressão de Paulo, que estimulou tanto Timóteo, e Timóteo foi um grande servo do Senhor. Permita, ó Deus, que essa palavra tão tocante aqueça os nossos corações, nos tire da zona de conforto e nos leve para o fronte da batalha, para o serviço, para o sofrimento, e que lá no fronte de batalha possamos visualizar a vitória cabal de Cristo Jesus e descansar o nosso coração naquele que ressurgiu das trevas, vitorioso e glorioso. Permita, ó Deus, que nós continuemos a avançar para a honra e glória do Teu nome. Perdoe, ó Pai, as nossas faltas, as nossas palavras mal colocadas, a nossa negligência, e sê conosco, Senhor, naquilo que nós precisamos. Fortaleça esse rebanho, fortaleça o meu coração, a minha mente, para que todos nós possamos dizer: nós somos pequenos e falhos, mas a Tua graça nos basta. Receba o louvor, Senhor, em nome de Jesus. Amém.